Boa noite a todos. Que nesse momento os nossos corações se unam nesse ambiente de paz, de harmonia, que nós possamos sentir aqui como um lugar físico, material, mas principalmente espiritual, do nosso campo energético, em que nós podemos encontrar refúgio e refrigério para as nossas ilusões, para as nossas dores, da nossa vida material, do nosso dia a dia, e que nós consigamos nos desligar um pouco desse dia a dia e consigamos então entrar em sintonia com a espiritualidade que está se rebaixando para conseguir chegar até nós, falando em sintonia, né? E hoje a gente vai falar do capítulo 13, que é o capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E a gente sempre gosta de falar que tudo tem uma lógica no Evangelho segundo o Espiritismo. A sequência dos capítulos, eles têm um porquê. Então, tem um porquê do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita está nesse contexto antecedido por amar os nossos inimigos e precedido por honrar vosso pai e vossa mãe. A espiritualidade coloca aqui nesse momento a maneira de como nós podemos fazer essas duas coisas, que é amando. E para a gente aprender a amar, a gente tem que aprender a ser caridoso. E aqui então, a espiritualidade, os mensageiros de Jesus, intuem Allan Kardec faz, então, uma sequência de tópicos para nos mostrar, através das vivências dos ensinamentos de Jesus, a maneira de como nós separarmos a mão esquerda, que é o nosso ego, a nossa personalidade, que vive aqui na matéria, que cria as ilusões, que cria as dificuldades, da nossa mão direita, que é a nossa parte espiritual, nosso espírito eterno, que armazena todas as virtudes, que são as traças, as virtudes que nós conquistamos, né? Que são as traças, como disse Jesus, que são os tesouros, né? Que as traças não roem e que os ladrões não roubam. Que são as nossas aquisições que nos elevam até os arcanjos, que um dia nós vamos alcançar, como disse Jesus. Que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, e podemos ser como ele, através da caridade. E mais à frente, após honrar vosso pai e vossa mãe, Kardec volta, a espiritualidade volta a falar da caridade, quando ele fala que fora da caridade não há salvação. Então, esse primeiro item, que é de Mateus 6, que a gente vai ler, que é fazer o bem sem ostentação, se a gente for lá no Evangelho de Mateus, ele está inserido dentro do Sermão do Monte. Então, logo que começa, que Jesus fala das bem-aventuranças, logo depois ele fala da caridade, fala do fazer o bem sem ostentação. E na sequência, se vocês lerem os versículos, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Olha que interessante. Então, 2 pilares para a nossa evolução. Saber fazer a caridade a nós, como o nosso irmão falou no início, que a gente vai falar hoje, e ao nosso próximo. E saber ouvir aqueles que estão para nos orientar, para nos auxiliar, trabalhadores de Jesus, mensageiros de Deus, através da nossa oração, através do momento em que, como Jesus nos ensinou, nos recolhemos dentro da nossa casa, nos recolhemos dentro da nossa consciência, dentro de nós, e vamos pedir a Deus, pedir ao Pai que nos oriente e nos mostre o caminho.
Então, nesse capítulo 6, a gente tem os dois pilares, né? A caridade, como fazer a caridade, e a oração. São duas coisas importantíssimas para que nós possamos sair um pouco da materialidade, que nós possamos um pouco nos desligar das nossas ilusões. E aí, então, eu vou ler o item 1, só para a gente relembrar que está em Mateus 6, versículo de 1 a 4. E aí eu gostaria que vocês, de repente, pegassem o Evangelho e lessem em casa esse capítulo 6, que é interessante, para entender o contexto. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Então, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que pensar em quê? Na humildade. Nessa virtude que nos ajuda a combater o ego, que é o egoísmo. É a gente pensar em nós primeiro, em nosso bem-estar, para depois pensar no bem-estar do outro. Que vai combater a humildade, o nosso orgulho, né? O egoísmo e o orgulho. E como Kardec mesmo fala no Evangelho segundo o Espiritismo, são as chagas da humanidade, mas que são necessárias. Porque durante a nossa jornada de reencarnações, nós vamos nos individualizando, como diz Joana de Ângeles. Então, nós vamos entendendo nós como seres únicos que somos. E aí, então, a gente passa por essa fase infantil de acreditar que nós somos mais importantes que o outro, de acreditar que a criança é assim, né? Que nós somos o centro das atenções. Então, nós estamos na infantilidade, saindo da adolescência. Por isso que ainda o egoísmo e o orgulho é muito forte, arraigado em nós. Mas nós já conquistamos muitos conhecimentos para entender, aliás, compreender que isso já não é mais necessário. Que isso nos causa dor e sofrimento. Porque é impossível um ter mais e o outro ter menos. Então, há um desequilíbrio. E, com isso, haver uma harmonia. É impossível. Só haverá harmonia na hora que todos forem iguais. Que todos tiverem a mesma bagagem intelectual e moral. Enquanto um tiver mais que o outro, ainda haverá o desequilíbrio. Então, quando a gente vai fazer o bem, e você vai ajudar alguém que, teoricamente, você acha que ele precisa de mim, ele precisa de mim, ele necessita receber. Só de você pensar assim, você já diminui a pessoa. Você já tira o mérito, porque você está se engrandecendo. Como eu sou bom, né? Ai, graças a Deus eu tenho a capacidade de ajudar essa pessoa, ou materialmente, ou intelectualmente, ou espiritualmente. Então, a gente acaba fazendo isso no momento que a gente doa. E isso é a nossa parte egocêntrica, é a mão esquerda que está vendo o que a mão direita está fazendo, que é a parte espiritual. Mas isso está errado? Eu vou ficar me recriminando? Não, eu estou aprendendo, eu estou crescendo. O importante conforme a gente vai fazendo, vai se doando, eu costumo sempre falar que é o que acontece, né, brincando. Que a gente faz meio que nem a gente fazia, né, com medo do inferno. A gente queria o céu, né? No começo era assim, agora a gente está espírita, não, eu acredito que vocês não pensam assim, né? Que vocês estão fazendo isso para ir para o nosso lar, né? Porque tem muita gente que pensa. Eu vou fazer a campanha do quilo, vou participar lá no centro de algum trabalho fraterno para conquistar meu bônus para o nosso lar. Mas será que só fazendo materialmente eu vou conquistar isso? Será? Porque o primeiro que tem que ser trabalhado sou eu mesmo.
Então, se eu fizer sem aquilo toque o meu coração, que burilhe as minhas dificuldades e que se transforme em virtudes essas dificuldades, se eu não mudar isso dentro de mim, eu posso fazer um monte de trabalho fraterno, que eu vou estar com a mão esquerda olhando o que a direita está fazendo e esperando uma recompensa. Uma recompensa, às vezes não imediata, mas assim, às vezes dentro de mim, se eu ajudar, eu vou... Tem a história, né, de ganhar o bônus, mas é uma brincadeira, mas às vezes é uma coisinha simples, assim, se eu ajudar quando eu precisar, eu vou ter o retorno. Muitas vezes a gente pensa assim. Se eu puder dar alguma coisa material, não vai me faltar, porque Deus vai me prover. Não, Deus provê a todos nós. Como a gente vai falar mais na frente. Não é? Não preciso fazer barganha, né? E o pior de tudo é quando eu me vanglorio. E hoje é uma necessidade das pessoas mostrar que, para se sentir viva, para se sentir que existe, eu já ouvi uma pessoa falar isso. Mostrar para as pessoas o que ela é, como ela faz, o que ela tem. E o problema grande são as redes sociais. Então, a necessidade de estar ali postando, colocando o que você faz, o que você não faz, mostrando muitas vezes uma coisa que não é real, não vivenciando, você está sentado na mesa, todo mundo ali com o seu celular, tirando foto, postando foto, ninguém que está conversando, não há troca, né? Aí tem uma pessoa necessitada, um filho ali precisando conversar, eu vou conversar com o WhatsApp? E isso acontece muitas vezes. A gente precisa da palavra, a palavra é energia, é matéria. Quando você se dirige a alguém, quando você dirige a sua palavra, quando você ouve, há uma troca. E quando realmente eu me abro, eu deixo para lá o que eu sinto, porque muitas vezes a pessoa começa a falar e a gente fala assim, eu também já passei por isso. Eu também já tive isso. Isso já não é bom. A gente tem que ouvir, abrir a nossa casa mental e o nosso coração para receber aquilo que aquela pessoa está falando para a gente, está pedindo às vezes para a gente. Para que a gente possa, ouvindo, dar o melhor de nós, sem precisar contar da nossa vida, sem precisar contar das nossas dificuldades, porque ele não precisa saber. Ele está ali porque ele veio pedir ajuda. Então ele precisa ser ouvido. E assim, muitas vezes um familiar, um pai, uma mãe. Às vezes a gente provê os filhos, provê com a matéria o pai, a mãe, mas e a palavra? Né? E a atenção, sentar do ladinho assim e ficar ouvindo, até a mãe contando a história da novela que você não interessa. Isso é dar, sem olhar a mão esquerda, saber o que a mão direita faz. Então, não precisa ser uma grande coisa, é no nosso dia a dia que a gente vai trabalhando as nossas virtudes. A paciência, a humildade, a benevolência, a tolerância. Virtudes que a gente vai conquistando aos poucos, no dia a dia. Então, não é só se vangloriar. Porque eu doei, não sei o quê, eu fiz isso. A gente não precisa nem falar isso, que a gente sabe que isso não é certo. Porque, como disse Jesus, todo mundo materialmente já falou, como ele é bonzinho e tal. E o que vai acrescentar para a pessoa? Nada, porque o ego ele vai querer cada vez mais. Quando eu alimento o ego, o egoísmo, eu vou sempre querer mais. Aparecer mais, fazer mais para aparecer, mas dentro de mim fica um vazio. Porque não me transformou. Aquele bem que eu fiz não me mudou. Eu não senti a dor do outro. É muito fácil. Por exemplo, no Natal eu doar brinquedo, eu doar cesta básica. É fácil. Para quem tem posse, quem pode. Mas ir lá, sentir a dor, ver a situação dessas crianças, o que elas passam, a desestrutura da família, a desestrutura do ambiente familiar, a violência, as dificuldades. Mas isso é muito triste, já é Natal, por que eu vou passar por isso? Não, eu preciso disso. Se isso me toca, é porque dentro de mim tem conteúdos que precisam ser trabalhados em relação a isso. Talvez eu já vivi essa situação, eu fui agredida na minha infância, lá no passado, ou eu agredi a criança,
E isso está em mim, me causa um vazio, me causa sofrimento, me causa culpa. E talvez se eu me doar, se eu for lá, me doar um pouquinho, conviver com aquelas crianças, sentir a energia daquelas crianças, isso seja transformado dentro de mim. Então, a doação é muito maior do que a matéria pode dar. Então, qualquer um pode fazer. Por isso que é um exercício importante. Por isso que tem que existir a caridade, tem que existir a doação. Porque quando a gente dá, os bens se multiplicam e eu recebo essa multiplicação. Porque ela contamina, o amor contamina, né? E na sequência tem uma... Então Jesus fala assim, não olhar, né? A gente fala, não, fazer o bem sem ostentação, não ver a mão esquerda o que a mão direita deu. Aí Kardec coloca aqui uma passagem interessante de São Mateus também, no capítulo 8, mais para frente um pouquinho, quando Jesus cura um leproso, que é uma coisa que, para a gente ficar pensando, eu fui pesquisar e é muito interessante o porquê disso. Eu vou ler o pedacinho para vocês verem o item 2. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo seguiu. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe, Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse, eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse, guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Ué, Jesus falou que não era para falar para ninguém, só que mandou ir lá falar no templo? Como que é isso? Por isso que é importante a gente entender, para a gente entender os evangelhos, entender o contexto social daquela época. Porque a gente sabe que a religião lá, os sacerdotes, o templo, ele funcionava com leis, não só religiosas, mas leis civis. Então, por exemplo, para uma pessoa, nascia uma criança, não tinha cartório para registrar, não tinha RG, não tinha CPF, você ia se registrar no templo, você registrava seu filho no templo, o nome dele era escrito num livro específico. Acontece em certas situações, como na lepra, que a pessoa era excluída do grupo daquela sociedade, porque era uma doença contagiosa, e infelizmente não era só a lepra, qualquer doença de pele, eles achavam que era lepra, e punha junto com os leprosos, e a pessoa se tornava leproso. Então, muita gente que não era leproso era taxado como leproso. Quando a pessoa era expulsa, o nome dela era riscado do livro. Ela não existia mais para aquela comunidade. Então, como Jesus sempre disse que ele não veio contrariar as leis, quando esse leproso foi curado, por que Jesus mandou ele ir até o sacerdote? Para mostrar que ele estava curado e que o nome dele podia ser inscrito lá de novo e que ele podia voltar para o seio da família e que ele podia trabalhar, que ele podia ser útil dentro daquela comunidade. Você vê que interessante. Então, Jesus falou, te curei, agora você faz a sua parte, que é outra parte que nos cabe na caridade e na nossa vida, que é o trabalho. Nós temos o nosso trabalho físico, mas esse trabalho é importante para o nosso crescimento espiritual também. Qualquer trabalho. A gente costuma, às vezes, vangloriar, às vezes a pessoa tem a oportunidade de se formar, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e às vezes a pessoa acha que é muito mais importante do que um lixeiro, por exemplo. Só que, às vezes, aquela pessoa não teve a oportunidade que a outra pessoa tem, mas ele faz bem feito o serviço que ele tem que fazer. E se ele não fizer, se tiver uma greve, a cidade vai ficar cheia de lixo. Então, cada um tem o seu trabalho e a sua importância. No burilamento, no nosso sustento material e no nosso burilamento espiritual. Então, essa passagem também é interessante para a gente pensar na importância do nosso trabalho do dia a dia. E eu achei muito interessante, porque eu já tinha pensado, por que Jesus fez isso? E depois, pesquisando, eu fui entender. Então, quando a gente entende, quando a gente comenta aqui, é para vocês pensarem um pouquinho e tentar também pesquisar sobre coisas que
naquela época eram costumes, que para a gente hoje é uma coisa super estranha, mas que Jesus usou para dar lições, para ensinar, e que serve até hoje, né? Aí mais à frente, vem uma passagem também muito interessante sobre a caridade, que é o óbolo da viúva, que vocês conhecem, né? E essa passagem tem muitos filigramas assim para a gente pensar. Então eu vou ler o óbolo da viúva, que está em Lucas e está em Marcos. E é interessante assim, está narrado em Lucas de uma maneira, numa sequência, e em Marcos numa outra sequência, o contexto, que às vezes a gente enxerga de maneiras diferentes. Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro. O gasofilácio eram de metal, como se fossem umas cornetas, tinham 13. E aí as pessoas jogavam as moedas ali para fazer a oferta a Deus, né? E esse dinheiro servia para manter o templo, para manter as pessoas que mantinham-se ali no templo e para encher o bolso dos sacerdotes também, né? E era uma obrigação a pessoa ir lá e colocar o dinheiro no gasofilácio, né? E Jesus estava lá no templo observando e via como as pessoas punham. E ele via, por exemplo, que aqueles que tinham muito faziam questão, por exemplo, se era R$100, trocar R$100 em moedinha para ficar jogando a moedinha e tilintando. Imaginem a imagem, né? Só para se vangloriar. Moedinha por moedinha, né? Para ficar lá mais tempo jogando moeda no gasofilácio. E várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Diz que é como se fosse a moeda que ela pôs, 1/8 do centavo. Era bem pouco, né? De hoje, né? Veio também, então Jesus, tendo chamado os seus discípulos, disse-lhes: eu vos digo em verdade, essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu da sua indigência, tudo mesmo que tinha e tudo que lhe restava para viver. Então a gente tem que pensar na viúva da seguinte maneira: a mulher, como ainda tem suas dificuldades hoje, mas era à parte, como é ainda em várias religiões, né? Não tinha direito nenhum. Então, por exemplo, a mulher aos 12 anos, ela era dada em casamento, ela era vendida, porque ela tinha que ter um dote. Então, o noivo recebia o dote. E a mulher, então, teria que ter os filhos, cuidar da casa e dos filhos. Se essa mulher tivesse um filho primogênito, homem, ela estava garantida, porque se o marido morresse, a herança ia para o filho. E aí, teoricamente, o filho ia manter a mãe. Mas se essa mulher tivesse só filhas, ela não teria direito de receber a herança. Essa herança ia para a administração do templo. E ela não teria nada. Direito nenhum. A situação das viúvas era muito difícil. Só que existia uma lei e havia muita pobreza. Dentro do contexto social hebraico, que era assim: que se você estava numa feira e caísse alguma coisa que você estava comprando, uma fruta, um legume, qualquer coisa que vocês estivessem comprando, você não podia pegar. Isso aí era para os pobres e para as viúvas. Era assim que funcionava a esmola. Como se fosse, era uma ordem mesmo, assim. Isso estava escrito lá nas leis deles. Tudo que plantava, então, quando você fazia uma plantação, o que estava em volta da plantação não podia mexer. Isso era para os pobres e para as viúvas. Quando você colhia, por exemplo, as azeitonas nas oliveiras, balançava a árvore, o que sobrava era para os pobres e para as viúvas. Então era uma maneira de Deus prover aquelas pessoas com o necessário, né? E eles cumpriam rigidamente isso. Então, às vezes a gente pergunta assim: se essa viúva deu os últimos 2 moedinhas que ela tinha,
Como é que ela ia viver? Mas se a gente pensar nesse contexto que eu acabei de falar para vocês, ela confiava na providência divina. Ela sabia que quando ela precisasse ia ter alguma coisa no chão, ia ter alguma coisa no campo para ela comer, para ela colher. Então, desprendidamente, ela deu. Porque ela fazia 3 anos que não fazia a doação. E para eles era muito importante fazer essa doação. É como se eles estivessem dando para Deus. E a viúva, ela tinha que esperar 3 anos depois que ela ficasse viúva para poder pôr o dinheiro no gasofilácio. Esse era um outro costume da época. Então vocês veem a importância que era para ela colocar aquelas moedinhas. E assim somos nós, na nossa vida do dia a dia. Nós temos que confiar na providência divina. Tudo o que nos acontece tem um porquê. E se de repente me aparece um trabalho dentro da casa espírita, que às vezes eu acho que eu não sou capaz, eu estou sendo egoísta. Eu estou sendo orgulhoso, porque eu acho que eu não me preparei para esse trabalho, eu acho que não está na hora de eu fazer esse trabalho. E o pior de tudo é quando eu acho que eu não tenho tempo, que eu não posso. Se for sábado à tarde, pode ser que dê, né? Eu posso ajudar. Mas no feriado, quando eu tenho para descansar, né? Mas toda terça-feira à noite eu vou ter que ir lá para ser orientador do ESD? Eu vou ter que estudar? Quantas vezes a gente faz isso? E a gente não confia. Será que eu vou ter tempo de eu sair do meu trabalho para ir fazer o que eu tenho que fazer? A gente esquece que quando a gente está preparado, o trabalho vem. E se a gente renega isso, a gente renega uma chance da gente crescer, da gente evoluir. Porque a gente vai deixar de compartilhar. Vai deixar de se doar. Ou se está aqui, fica pensando, não vê a hora que acabar para poder ir embora. Não está aproveitando, está perdendo o tempo. E o tempo é tão precioso para a gente aqui na Terra. Passa tão rápido. É a oportunidade que nós temos para a gente despertar, acordar, é vivendo com o outro, é compartilhando com o outro, é fazendo trocas, é doando, é ouvindo. E a gente às vezes desperdiça olhando o WhatsApp, olhando o Facebook, assistindo série de violência. Às vezes a pessoa está hiper, super ansiosa, porque todo mundo vive hiper, super ansioso, porque quer abraçar o mundo, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Hoje, o valor da pessoa é aquela que ela é capaz de fazer muita coisa. O valor que eu digo para a sociedade, né? Ela é capaz de fazer muita coisa, ela é capaz de ter sucesso material, ela é capaz de se destacar no seu trabalho, né? Então as pessoas são estressadas, as pessoas são ansiosas, as pessoas deixam de sentir a vida, de sentir, eu vou, nas minhas férias eu vou sentir, aí você tem 15 dias que quase você não aproveita. Então no dia a dia, deixa o tempo passar, a hora passar e não percebe. Então deixa de fazer a caridade para si mesmo. Alimenta de novo a ilusão. Deixa o ego crescer. Conta-se de uma família que o pai era um rico fazendeiro, muito rico, lá das Minas Gerais. E a mãe era uma mulher muito boa, dedicada à família, ao lar. E tinha um filho, e esse filho queria muito estudar medicina. E ele foi estudar medicina no Rio de Janeiro. O pai tinha posse, né? A mãe ficou lá, cuidando do pai, cuidando da família, provendo o filho, né? Fazendo o seu sacrifício pessoal no dia a dia. E o pai tinha 2 amantes. Aí, passou-se o tempo, e esse filho usou de todo o dinheiro que ele tinha, que o pai dava, de todas as regalias, para ele poder ter todos os prazeres que ele queria, todas as mulheres, todas as boas comidas, as boas bebidas, mas ele se formou, ele era estudioso, se tornou um grande médico, mas também tinha suas amantes, tinha sua vida dissoluta. E um dia esse pai desencarnou e foi para um umbral, com as 2 amantes. O médico desencarnou e foi para um umbral.
A mãe desencarnou e foi para uma instância superior acima do nosso lar. Aí essa mãe, com muito empenho, ajudou a resgatar esse filho que ficou 8 anos no umbral. A gente está falando de André Luiz, em nosso lar. E depois, esse filho com a mãe, porque ele não estava direto com ela, de vez em quando, porque ela estava lá numa instância acima. Estavam tentando resgatar o pai, que continuava lá, no umbral com as 2 amantes. Até que chegou um dia, que essa mãe conversando com seu filho, falou, eu achei uma maneira de poder resgatar seu pai. Eu vou reencarnar, e ele vai reencarnar um pouco depois de mim, e nós vamos nos casar, e vamos receber as 2 amantes como filhas. Sacrifício dela? Não. Ela fez isso por amor. Difícil ia ser para ele, o sacrifício dele. Porque a hora que essas filhas entrassem na adolescência e começassem a trazer os vícios que elas tinham, que ele mesmo induziu, porque ele as mantinha como amantes, aí ia ser o desafio dele, no seu dia a dia, com essas 2 filhas. E aí ia ser o burilamento. Então, quantas vezes situações dessas, e agora talvez tenha até conseguido, porque esse livro é de 1950, às vezes até já desencarnou, a gente está contando uma história de alguém que já está em outra instância, né? A gente não sabe a sequência da história. É uma forma de caridade. É uma forma de você se doar, não pensando em si, mas pensando no próximo, porque ela sabia que a gente não pode ficar sozinha. Eu vou estar no alto patamar sozinho olhando os outros lá embaixo. Ninguém, nenhum espírito superior que chega, que burila os seus sentimentos, burila as suas virtudes, tem essa necessidade. Não é nem gosta, tem essas necessidades. Porque nós, essas coisas que a gente faz egoisticamente, querendo nos firmar pessoalmente, né, aparecer, é uma necessidade nossa, porque nós nos sentimos muito pequenos. Só que nós estamos errados, nós não somos pequenos, nós somos grandes. Nós nos esquecemos que somos herdeiros, somos filhos de Deus, nós temos a grandeza dentro de nós. Nós temos que acreditar que existe alguém, que, como a música falou, existe um Deus que está olhando por nós, que torce por nós, que está a todo momento nos buscando. Não é só a gente que busca Deus, não. Deus busca a gente também. E quantas vezes a gente foge dele? Por culpa, muitas vezes por remorso, porque a gente se acha até indigno de certos pensamentos que tivemos, certas situações que nós induzimos, certas maneiras de agir que nós agimos com o nosso próximo. Agora, a gente esquece que a gente, graças a Deus, tem a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos mostra o porquê de muitas coisas que nós não entendíamos, que nós fazíamos como dogmas. Porque a maioria que está aqui já foi católico fervoroso. Pode ser que não seja nessa encarnação, mas em outra já foi. Tem o conhecimento dentro de si, porque para chegar até aqui tem que passar por todas as religiões. Nós já passamos por várias experiências religiosas, porque a gente sabe que a experiência religiosa é a gente buscando a Deus. Religião é religar-se a Deus. E agora a gente está querendo buscar, como diz Kardec, através da razão também. Através do coração e através da razão, entendendo e vivenciando. Né? Então, compreendendo e entendendo. Vivenciando e burilando. E fazendo com que atavismos, maneiras de enxergar a vida, de fazer, nos doar ao outro, mudem. Porque eu vejo diferente, eu estou aprendendo diferente. Eu fui na palestra, ouvi, vou pensar sobre isso. Da próxima vez, eu vou tentar fazer diferente, eu vou pensar diferente. Se vier esse pensamento, não vou renegar, falar, não é meu. Não, é meu, mas vamos fazer diferente? Vamos mudar? Vai ser mais leve se a gente fizer
dessa maneira. Porque a gente vai carregar um peso muito menor no nosso dia a dia. E vai ser mais fácil nós fazermos o bem sem perceber. A gente nem vai perceber que está fazendo o bem. A gente está fazendo o que nos cabe. Aquilo que a gente tem que fazer. Está multiplicando aquilo que a gente ganhou. Os talentos, né? Como disse Jesus, na parábola dos talentos. Cada um recebe aquilo que é capaz de multiplicar. E às vezes tem o bônus. Então, às vezes eu recebo aquele tanto, mas eu multipliquei e eu tenho um bônus até. Então, muitas vezes a gente vê histórias aí de pessoas, trabalhadores do bem, que eram para desencarnar em uma determinada época e continuam a viver, tem um bônus para poder fazer mais daquilo que ele se propôs a fazer. E isso é maravilhoso, estendendo a nossa chance. Agora, o do ruim é a gente encurtar, né? Que muitas vezes a gente faz isso, com rancor, com mágoa, com má vontade. Porque a vontade é a que nos move, é o querer, é o desejar profundo. É isso que nos move. E é isso que a gente tem que trazer diante de nós. Eu quero, eu sou capaz, eu posso. Eu tenho vontade. Porque quando eu desvirtuo essa vontade, na preguiça, eu não sou capaz, porque não sou capaz não, eu sou preguiçoso. Eu estou atrasando. E muitas vezes gerando doenças, com culpa, com remorso, com mágoa, que vai encurtar a minha vida. É a minha oportunidade que eu podia ter de fazer um monte de coisa. E depois a fila para voltar para cá é longa. Tem que ter sorte, de repente, de ter uma benemérita como a mãe do André Luiz para interceder por nós. Né? Então, vamos aproveitar essa doutrina maravilhosa. Vamos estudar, aprender, mas vamos botar em prática. Vamos fazer da melhor maneira. Né? E talvez, a gente achando que não tem tempo, a gente começar a fazer devagarzinho e falando assim, eu tenho X tempo, mas eu vou ser capaz de fazer. O tempo faz, gente. Se vocês perceberem, se vocês não ficarem ligados no tempo, vocês vão conseguir cronometrar a vida e vão conseguir fazer. Eu falo por experiência própria. Às vezes, assim, eu falava, eu não vou ser capaz de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, eu vou, agora eu mudei. Eu falava, há muito tempo eu já faço isso, eu sou capaz, eu vou fazer. Se veio para mim, é porque eu tenho capacidade. Nem que não dê certo a primeira vez, a segunda vez, faça mais ou menos. A gente estava até falando sobre isso agora mesmo, sobre vir falar aqui. Porque é muito difícil. A gente tem que estudar, compreender aquilo e trazer lá de dentro de nós, assim, escafunchar lá dentro, assim, o que eu tenho disso tudo aí? Porque se a gente só convence alguém daquilo que a gente está falando, se a gente tem dentro da gente. Se a gente constrói. Não estou falando que eu tenho tudo isso, não. Um pouquinho só eu estou buscando. Então, assim, a gente é capaz, a gente pode, todos nós podemos achar tempo para doar, para fazer alguma coisa pelo nosso próximo e por nós mesmos. Acima de tudo, com amor, com desprendimento e com a boa vontade. Né? E que nós possamos, então, refletir um pouquinho sobre isso, dar essa lida nesse... Principalmente quando aqui Kardec fala da caridade moral e a caridade material, que é um item muito elucidativo aqui, desse capítulo, que é o item 9. Depois ele fala da beneficência, da paciência, da piedade, aliás. Isso, se a gente pegar e ler, vocês vão ver que vocês vão... já li várias vezes, não importa. Vai ler e vai enxergar diferente. Vai ver de uma maneira diferente. Né? E se puderem pegar o contexto no Evangelho, ler a passagem, pegar lá e ler o capítulo todo, melhor ainda. Vai elucidar mais ainda. E para a gente terminar, eu gosto sempre de falar de Emmanuel, porque eu acho que, em termos de trazer conhecimento em relação aos Evangelhos, Emmanuel nos trouxe muita luz. Né? Tem livros que eu nem conhecia, como essa passagem aqui, que eu vou ler, é um livro que chama Irmão. Eu não conhecia esse livro de Emmanuel. Foi a 189,
89º livro do Chico, de Emmanuel. Esse livro, Irmão, pela editora Ideal, que é o capítulo 13, que ele fala no culto da caridade. Aprendamos a auxiliar para que a nossa dádiva não se transforme em espinho, envenenando as chagas alheias. A caridade não surge apenas na doação de ordem material. É serviço de cada instante e apoio de cada dia. Não comentes o mal para que o mal não se estenda. Não te refiras à sombra para que a sombra te não envolva o caminho. Ao pé dos semelhantes, cala o impulso da maldição que começa na leviandade e na crítica. Se junto aos doentes, não se reportes à enfermidade. Se respirando entre ignorantes, não reproves aqueles que ainda se movimentam nas trevas. Não insistas destacando a perversidade e o infortúnio, embora a vida nos determine o dever de extinguir a penúria e sanar a dor. Lembra-te de que é preciso esquecer a própria superioridade para que a lição não se converta em orgulho e que é necessário ofuscar o nosso propósito de evidência para que o ensejo da luz favoreça as necessidades de confiança. Não vale socorrer desesperando ou ferindo. Quase sempre, a carência do próximo prescindirá do teu ouro, desde que saiba soerguê-la ao teu próprio nível, a fim de que se dignifique para o trabalho e se restaure para o sol da esperança. Ocultar a mão esquerda para que a mão direita não te conheça a beneficência não é simplesmente atitude de respeito e fraternidade na assistência comum, mas também apelo do Cristo à nossa humildade para que nos amparemos reciprocamente, sabendo que a fraqueza dos caídos de hoje pode ser a nossa fraqueza nos embates da alma que a vida nos oferecerá de futuro, e que apenas praticaremos o amor em nos compreendendo e ajudando uns aos outros por verdadeiros irmãos. Que nós possamos, então, sair com essas palavras de Emmanuel no nosso coração, nos trazendo, então, esperança e boa vontade para seguirmos a nossa jornada. Obrigada. Boa noite.